Atenas atravessa sua era de ouro. Nenhuma outra cidade grega a iguala em riqueza e esplendor. Por meio das alianças com as cidades que compõem a Liga de Delos, Atenas tem as fundações necessárias para a expansão de seu império emergente. Porém, existe um formidável adversário em seu caminho, que não tem intenção de entregar toda a Grécia de bandeja para os atenienses. Seu exército é composto pelos guerreiros mais temidos do mundo antigo. Estes são conhecidos como espartanos. Em 433 a.C., estava em vigor um acordo de paz entre Esparta e Atenas, que foi selado após o fim das hostilidades em anos anteriores. Este acordo deveria durar por 30 anos, porém a tensão entre as potências gregas era crescente. A cidade de Corinto, aliada de Esparta, se sentia ameaçada pelo crescimento da influência de Atenas sobre territórios e rotas comerciais dominadas por Corinto. A ilha de Córcera, que era uma colônia de Corinto, estava sendo assediada por Epídamo, outra colônia de Corinto. Córcera possuía uma das maiores frotas navais de toda a Grécia e por isso decide atacar Epídamo, que por sua vez enviou um pedido de socorro a Corinto. A cidade-mãe decide apoiar a colônia de Epídamo em detrimento a Córcera, que, se vendo em uma posição desvantajosa, ameaça pedir apoio a Atenas. Os espartanos não tinham interesse em uma guerra com tamanha escala naquele momento, e como líder da Liga do Peloponeso, Esparta obriga Corinto a fazer concessões a Córcera para evitar um conflito maior. Mas a população de Córcera ainda se sentia ameaçada por Corinto, e por isso enviam emissários a Atenas. Estes se reúnem com o líder ateniense Péricles e lhe dizem: só existem 3 frotas navais relevantes na Grécia: a sua, a nossa e a de Corinto. Se formos dominados e nossa esquadra é capturada, vocês terão que lutar contra uma força combinada muito superior à sua. Péricles sabia que o que os emissários falavam era verdade. Contudo, tornar Córcera membro da Liga de Delos seria como um tapa na cara dos espartanos. O líder ateniense institui um pacto exclusivamente defensivo com Córcera. Assim, a Liga de Delos garantiria que defenderia a ilha apenas em caso de agressão por parte de inimigos externos. Corinto e a cidade de Mégara começam a fazer uma campanha em prol de uma guerra contra Atenas. Os atenienses decidem retalhar Mégara, decretando o primeiro embargo econômico registrado na história. Assim, os comerciantes de Mégara não tinham mais acesso aos portos da Liga de Delos e nem acesso à Ágora de Atenas. O embargo econômico foi devastador para a economia de Mégara. Isso foi uma prova inequívoca que o Império Ateniense era mais forte e influente que se supunha. Esparta não podia mais ficar inerte frente à expansão do poder de Atenas e seu império. Os espartanos e seus aliados decidem declarar guerra a Atenas. O temido exército espartano parte em marcha rumo a Atenas. Seus soldados foram preparados para a guerra desde a infância e estão ávidos para alcançar a glória nos campos de batalha. Esparta e seus aliados haviam declarado guerra a Atenas. Ambos os lados já sabiam que o conflito era inevitável. Assim, tanto Esparta quanto Atenas já tinham feito todos os preparativos necessários para a guerra que viria. Esparta era uma potência militar. Seu exército era composto pelos soldados mais bem treinados de toda a Grécia. A combinação de suas tropas com as de seus aliados tornava a coalizão das cidades do Peloponeso praticamente imbatível em terra. Porém, uma guerra não é lutada apenas em terra firme. A cidade de Atenas tinha um exército respeitável, mas o tamanho e o poder de sua marinha fazia uma sombra que obscurecia todas as demais. Os espartanos marcham para a região da Ática, onde se situa a cidade de Atenas. Eles optam por uma estratégia clássica de invasão de território. Buscando uma vitória rápida, o exército do Peloponeso começa a destruir os campos e vilas rurais que abastecem a cidade de Atenas. A estratégia era forçar a rendição ateniense ou obrigá-los a combater em campo aberto, onde as tropas espartanas levariam grande vantagem, tanto numérica quanto pela qualidade de seus soldados.
Contudo, o líder ateniense Péricles já havia previsto este movimento. Por isso, a população rural que vivia perto de Atenas foi trazida, juntamente com seus produtos e animais, para dentro das fortificações da cidade. Nos anos anteriores foram construídas grandes fortificações que protegiam a cidade de Atenas, além de uma grande muralha que fazia um corredor protegido que ligava a cidade ao grande porto de Pireu. Apesar de sitiada, a cidade de Atenas era facilmente abastecida com produtos que vinham do exterior por meio do porto de Pireu. A população era alimentada com grãos que vinham do Egito. As elites tinham seus luxos satisfeitos por comerciantes que importavam todos os tipos de produto. Assim sendo, a estratégia espartana de forçar a rendição rápida de Atenas caiu por terra. O cerco, feito por Esparta e seus aliados, não surtia efeito. Os atenienses continuavam suas vidas normalmente por trás das muralhas. Enquanto isso, a marinha ateniense tentava fazer um bloqueio marítimo das rotas comerciais que tinham como destino a península do Peloponeso. Sabendo que Atenas pode invadir suas cidades por mar, os espartanos e seus aliados dividem seus exércitos e despacham um grande número de soldados de volta para casa. Lá, eles serviriam como guarnições nas cidades. Agora, com seu exército um tanto reduzido, a hipótese de tentar um assalto às fortificações atenienses se tornou praticamente impossível. A estratégia de Péricles havia dado certo, e o tempo agora corria a seu favor. O outono está chegando, e as cidades do Peloponeso são basicamente agrárias. Portanto, seus exércitos têm que retornar para casa para fazer a colheita. Caso contrário, suas economias seriam arruinadas. Como Atenas não mais possuía campos para cuidar, pois haviam sido destruídos pelos espartanos, seus homens estavam livres para uma incursão militar. Péricles planejava tomar a cidade de Mégara, que se localizava em uma posição estratégica, separando o continente da península do Peloponeso. Contudo, Atenas era uma democracia, e a Assembleia julgou que a estratégia de Péricles custaria muitas vidas de cidadãos atenienses. Incapaz de mobilizar a Assembleia nessa questão, Péricles se viu obrigado a manter seu exército em uma postura defensiva. Mas no ano 430 a.C., uma catástrofe acontece em Atenas. Uma peste vinda do Egito passa a assolar os habitantes da cidade. 1/3 de sua população é dizimada pela doença. Atenas era uma cidade que se encontrava superpovoada, e assim a epidemia se espalhou rapidamente. Muitos soldados que a Assembleia decidiu por não sacrificar nos campos de batalha agora perecem frente a uma morte sem glória. Contudo, se não bastasse, a peste decidiu levar para o Hades o líder ateniense. Péricles estava morto, e não havia em Atenas liderança capaz de substituí-lo à altura para os desafios que se seguiriam. Com a morte de Péricles, seu maior adversário político sobe ao poder. Seu nome era Cleon. De origem aristocrática e com uma capacidade de oratória extraordinária, ele convence o povo de Atenas a levar a guerra aos espartanos e seus aliados. Em 429 a.C., os atenienses obtiveram 2 grandes vitórias em batalhas navais contra as marinhas de Esparta e Corinto. Em ambas as batalhas, os atenienses encontravam inferioridade numérica, mas a habilidade e a experiência dos marinheiros de Atenas fizeram a diferença. Sem Péricles no comando, uma certa instabilidade se espalhou pelo Império Ateniense. Com a ajuda de Esparta, a cidade de Mitilene gera uma revolta que tinha a intenção de conseguir tornar a ilha de Lesbo independente do Império. O exército ateniense sufoca a revolta. Cleon, furioso, vai à Assembleia dos Cidadãos e pede para que toda a população de Mitilene seja massacrada pela traição. Contudo, a Assembleia decide punir apenas as lideranças da revolta. Enquanto o exército ateniense sufocava a rebelião, a cidade de Tebas decide atacar a cidade-estado de Plateia, que era aliada de Atenas. Após a vitória, os tebanos arrasam a cidade. Cleon decide retalhar e prepara uma campanha para dominar a Beócia.
região que era controlada por Tebas. Sob o comando do general Nícias, o exército ateniense derrota um exército combinado de tropas tebanas e soldados da cidade de Tânagra. Enquanto isso, o general ateniense Demóstenes dava início à campanha na Etólia. Entre os objetivos da expedição estava a pacificação da região da Etólia, fortalecendo seus aliados e posteriormente abrindo um segundo fronte contra Tebas. Mas a derrota inesperada de Demóstenes fez com que Nícias e suas tropas retornassem a Atenas, desistindo do ataque a Tebas. Com o fracasso da campanha de Atenas contra Tebas, a Liga do Peloponeso decide atacar os aliados de Atenas na região. O general Demóstenes é novamente enviado para defender seus aliados. Mas dessa vez ele obtém êxito, derrotando Esparta e seus aliados na batalha de Olpai e Idomene. Contudo, o exército espartano consegue invadir a ilha de Córcera, aliada de Atenas, o que obriga os atenienses a despacharem sua marinha sob o comando do general Demóstenes para libertar a ilha de Córcera. Porém, uma tempestade inesperada obriga o general ateniense a refugiar seus navios na costa do Peloponeso, próximo à cidade de Pilos. A informação que atenienses estavam atracados em território espartano obrigou tanto a marinha como o exército de Esparta a agir. Demóstenes tinha um contingente pequeno de apenas 5 navios, contando com 90 hóplitas e 600 marinheiros. O general ateniense usa 3 de seus navios para criar um pequeno forte na praia. E sabendo da aproximação dos espartanos, envia os 2 demais navios em busca de reforços. A marinha espartana, com aproximadamente 60 navios, surge no horizonte. Liderados pelo brilhante general Brásidas, os espartanos preparam um ataque por mar e terra contra a fortificação ateniense. Brásidas desembarca suas tropas na praia e dá início ao assalto à fortificação. Contudo, as defesas atenienses repelem onda após onda de ataques espartanos. Em um desses ataques, o general Brásidas, que lutava bravamente na linha de frente, é gravemente ferido e retirado do campo de batalha. Os espartanos decidem sitiar o forte ateniense e preparar máquinas de sítio para invadir a fortificação. Porém, a esquadra ateniense surge, respondendo ao pedido de socorro de Demóstenes. Os 50 navios da Liga de Delos partem para combater a marinha espartana em um combate sangrento. As perdas de vidas de ambos os lados foram pesadas, mas a técnica ateniense nas disputas navais prevaleceu mais uma vez. A esquadra espartana sofreu uma pesada derrota, perdendo aproximadamente 1/3 de seus navios e tendo vários outros severamente danificados. Em terra, as tropas espartanas que sitiavam o forte viram a situação mudar dramaticamente. Demóstenes e seus homens foram resgatados, e agora 440 soldados espartanos de elite estavam cercados pela marinha ateniense na ilha de Esfactéria. Se o rei Leônidas e seus 300 espartanos foram capazes de segurar o gigantesco exército de Xerxes, 440 hóplitas espartanos prontos para sacrificar sua vida por Esparta poderiam ser um verdadeiro pesadelo. Após a derrota de Esparta na Batalha Naval de Pilos, 440 hóplitas espartanos estavam cercados pela marinha ateniense na ilha de Esfactéria. O general Demóstenes comandava o cerco aos soldados de Esparta. Após falharem as negociações para a rendição dos espartanos, o general decide forçar que os soldados espartanos se rendam devido à fome por falta de suprimentos. Demóstenes tinha mais que o dobro de hóplitas que os espartanos, mas a falange espartana era composta por soldados de elite, e isso era suficiente para causar temor a qualquer general. A estratégia de vencer os espartanos pela fome é arruinada, já que nadadores conseguiam furar o bloqueio ateniense e levar suprimentos aos espartanos. O líder ateniense Cleon, desafiado pela Assembleia Ateniense a derrotar os espartanos, se dirige à ilha, levando reforços para combater os espartanos. Os generais Cleon e Demóstenes desembarcam na ilha de Esfactéria. Cleon trouxe consigo arqueiros e peltastas.
Os peltastas eram uma infantaria ligeira, pois não usavam grandes escudos nem armadura, e por isso podiam se movimentar com maior facilidade. Os atenienses marcham em direção aos espartanos. Os exércitos estão frente a frente. Os espartanos avançam rumo ao exército inimigo. A linha de frente do exército ateniense decide recuar, se esquivando de um ataque frontal e cedendo espaço no campo de batalha. A falange espartana passa a ser castigada pelos projéteis atenienses. Tem início uma chuva de flechas e de pedras arremessadas pelos fundeiros. Os peltastas se aproximaram da falange inimiga e atiravam suas setas a curta distância. Quando os espartanos tentavam uma investida para atacá-los, eles fugiam e depois retornavam para atirar mais projéteis. O comandante espartano é morto e o segundo no comando é gravemente ferido. Os espartanos decidem recuar para uma antiga ruína e fazer dela uma fortificação. Lá, eles passaram a resistir, até o momento em que se encontraram completamente cercados. Sem esperança de vitória, os espartanos decidem baixar suas armas e se rendem. A notícia da rendição dos espartanos na Batalha de Esfactéria chocou o mundo grego. Nunca antes um exército espartano havia se rendido e sido feito prisioneiro. Eles sempre resistiam até a morte. Dos 440 soldados espartanos que lutaram na batalha, 292 foram feitos prisioneiros, dos quais 120 eram filhos das mais nobres famílias espartanas. Após tamanha humilhação, Esparta apresenta uma proposta de paz a Atenas, em troca dos prisioneiros espartanos. O líder ateniense Cleon percebe que o jogo está a seu favor e recusa a proposta de paz, e ameaça matar todos os prisioneiros, caso Esparta ouse invadir a região da Ática. Dessa forma, a população ateniense finalmente poderia voltar a cultivar os campos em volta da cidade. Cleon retorna triunfante a Atenas e passa a ser idolatrado como herói do povo. O momento é favorável à Liga de Delos, que começa a se reforçar para expandir as fronteiras do Império. Atenas havia humilhado Esparta nas batalhas de Pilos e Esfactéria. 292 hóplitas espartanos foram feitos prisioneiros, entre eles diversos soldados herdeiros das mais nobres famílias espartanas. Atenas, sentindo o bom momento, se prepara para expandir seu império. A cidade de Délio, subordinada a Tebas, que era uma das inimigas de Atenas, decide abandonar a Liga do Peloponeso e juntar-se à Liga de Delos. Mas sabendo que Tebas não aceitaria tal traição, eles pedem que Atenas ajude na defesa da cidade. Os atenienses enviam seu exército para defender a cidade de Délio. E como já era previsto, Tebas também enviou seu exército para reconquistar a cidade. Sob o comando do general Pagondas, os tebanos derrotam os atenienses, fazendo uso de estratégias inovadoras no campo de batalha. Essa derrota ateniense encheu de moral seus inimigos do Peloponeso. Estes percebem que a guerra que parecia perdida ainda não estava decidida. Esparta se aproveita da fragilidade momentânea de Atenas e decide atacar. Contudo, os espartanos não podiam atacar a região da Ática, onde fica a cidade de Atenas, sob pena de verem todos os prisioneiros espartanos executados. Assim sendo, eles decidem atacar a colônia ateniense de Anfípolis, na Trácia. Após sitiar a cidade, o general espartano Brásidas propõe que a cidade se renda e evite um banho de sangue, garantindo um salvo-conduto para todos aqueles que quisessem abandonar a cidade. A cidade decide se render aos espartanos. Atenas percebe o risco de Brásidas conquistar várias colônias atenienses sem receber resistência e envia seu exército para combatê-lo. Este estava sob o comando do general Cleon, que era visto como um herói após derrotar os espartanos na Batalha de Esfactéria. Após reconquistar algumas cidades tomadas pelos espartanos, Cleon decide atacar o exército de Brásidas. Os atenienses desembarcam próximo à cidade de Anfípolis e aguardam a chegada de reforços antes de atacar.
O general espartano Brásidas percebe que caso os atenienses recebam reforços, uma vitória no campo de batalha seria praticamente impossível. Desta forma, ele decide atacar Cleon. O ataque inesperado pega o exército ateniense completamente desorganizado. O general Brásidas é ferido mortalmente durante o ataque, mas ainda sobrevive o suficiente para saber da vitória esmagadora de Esparta sobre o exército ateniense. As tropas atenienses sofreram pesadas baixas. Entre os mortos estava o general Cleon, que pereceu no campo de batalha. A vitória de Esparta foi decisiva. A guerra entre Esparta e Atenas já durava mais de 10 anos, e ambos os lados já estavam bastante desgastados e sem vontade de continuar o conflito. O general ateniense Nícias e o rei interino Pleistoanax de Esparta selaram um acordo de paz. Entre os termos do acordo estava a devolução de todos os territórios conquistados durante a guerra, a libertação dos prisioneiros espartanos que estavam cativos em Atenas e o livre trânsito de peregrinos aos lugares sagrados do mundo grego. Este acordo deveria durar por 50 anos e ficou conhecido como a Paz de Nícias. Porém, Tebas e Corinto se recusaram a fazer parte deste tratado, e assim as tensões entre as cidades-estado gregas permaneceu. Após a morte do general espartano Brásidas e do líder ateniense Cleon, um tratado de paz entre as duas cidades havia sido firmado. Este acordo deveria durar por 50 anos, mas as tensões entre a Liga de Delos e a Aliança do Peloponeso fez com que a paz durasse apenas 6 anos. O líder ateniense Alcibíades, com apoio popular, planeja uma grande campanha para derrotar Esparta definitivamente. A cidade-estado de Argos, uma rival histórica de Esparta, se alia a Atenas. Com seu novo aliado, a Liga de Delos passa a atacar seu inimigo do Peloponeso em seu próprio território. Porém, o rei Agis II de Esparta mobiliza suas tropas e derrota o exército combinado de Argos e Atenas na Batalha de Mantineia. Esta vitória reforçou a moral dos espartanos e confirmou a superioridade de seus exércitos nas batalhas terrestres. Apesar da derrota, os atenienses planejavam uma campanha ambiciosa para dominar as colônias gregas na Magna Grécia, onde fica hoje a Itália, e conquistar a rica cidade de Siracusa na Sicília. Caso a cidade de Atenas dominasse a região, as cidades do Peloponeso sofreriam com desabastecimento de suprimentos e Atenas se tornaria praticamente invencível. Contudo, o plano era muito arriscado. Mesmo tendo o apoio dos cidadãos, as lideranças atenienses discordavam muito entre si. Uma conspiração acaba por destituir o líder ateniense Alcibíades, que foi acusado de sacrilégio aos deuses. Após ser exilado, ele busca refúgio em Esparta, onde entrega os planos da expedição ateniense para a invasão da Sicília. E isso acabou sendo fatal para os planos de Atenas. Esparta enviou o general Gírippos para treinar o exército de Siracusa para a guerra que se aproximava. A Liga de Delos enviou um grande exército sob o comando do general Nícias para conquistar a região. De início, os atenienses encontraram pouca resistência e conquistaram algumas cidades. Siracusa envia seu exército para enfrentar os atenienses, mas este acaba sendo derrotado e fugindo para dentro das muralhas da cidade de Siracusa. O general Nícias dá início ao cerco à poderosa cidade-estado. Enquanto isso, Esparta envia alguns reforços para Siracusa e uma vultosa soma em dinheiro para que a cidade contrate mercenários e conquiste aliados. O general Nícias planeja construir muros em volta da cidade para isolá-la, mas a população de Siracusa constrói contramuros para impedir que fossem cercados. Nícias percebe que o cerco não dará certo e, por meio de um mensageiro, solicita por um fim à campanha. Porém, as lideranças de Atenas julgam que com envio de reforços a vitória seria alcançada e despacham o famoso general Demóstenes e seu exército.
Enquanto isso, Siracusa conseguia regimentar aliados e impor algumas derrotas a Nícias. Os reforços trazidos por Demóstenes chegam. Estes tentam um assalto contra os muros da cidade, mas acabam sendo repelidos. Demóstenes e Nícias percebem a dificuldade da situação, mas temem retornar para casa como perdedores. Quando estavam prestes a voltar para casa, acontece um eclipse lunar, e supersticiosos como eram, acreditam se tratar de um bom presságio. Eles acreditam que o dinheiro de Siracusa está perto de acabar, e sem ele seus aliados partiriam, e decidem continuar o cerco. Contudo, os atenienses foram surpreendidos por um poderoso ataque à sua marinha, que estava atracada no porto. Siracusa e seus aliados encurralaram a marinha ateniense, que sem saída foi totalmente dizimada. As tropas em terra se encontravam em situação igualmente desesperadora. Sem sua marinha, como retornariam para casa? O exército ateniense decide abandonar o cerco e procurar uma rota de fuga. As tropas da Liga de Delos passam a ser perseguidas por seus inimigos e por fim são derrotadas. A perda de vidas foi elevada. Mais de 7.000 soldados foram capturados e vendidos como escravos. Já os destinos dos generais Nícias e Demóstenes não foi melhor. Ambos foram executados sob ordem do general espartano Gílipus, o herói de Siracusa. Toda a força expedicionária ateniense foi destruída. A derrota foi arrasadora. Em Atenas, os generais consideravam a perda de 10.000 soldados como lamentável, mas a perda de mais de 20.000 marinheiros experientes era algo catastrófico. Após essa grande derrota, vários membros abandonaram a Liga de Delos, e as cidades que antes eram neutras no conflito, ao perceberem a fragilidade de Atenas, se aliaram a Esparta. Contudo, apesar das perdas, Atenas continuava a possuir a mais poderosa marinha de toda a Grécia e dominava o mar Egeu. A guerra ainda não estava perdida. Atenas havia sofrido uma grande derrota em sua campanha na Sicília. Grande parte de seu exército e de sua marinha haviam sido destruídos, além de ter 2 de seus melhores generais executados. As rotas de abastecimento de grãos vindas do Egito e da Sicília estavam bloqueadas pelos espartanos, e várias cidades estavam se separando do Império Ateniense. Ágis, o rei espartano, comandou o bloqueio das minas de prata controladas por Atenas. Desta forma, os espartanos cortaram uma das maiores fontes de riqueza do Império Ateniense. Apesar de acuada, Atenas trabalhava arduamente para reforçar sua marinha e retomar o controle do mar Egeu. As lideranças atenienses decidem trazer de volta o general Alcibíades, que estava no exílio, e colocá-lo no comando da marinha. As forças navais atenienses conquistaram diversas vitórias sobre os espartanos e conseguiram liberar as rotas de abastecimento e retomaram o controle dos mares. Os espartanos continuavam a obter vitórias nas batalhas terrestres, mas sabiam que se não derrotassem Atenas nos mares, a guerra poderia se estender por vários anos. Assim, os espartanos recorrem ao seu inimigo histórico, o Império Persa, e fecham um acordo no qual os persas ofereceriam recursos financeiros e apoio naval para derrotar a marinha ateniense. Em contrapartida, os persas poderiam reconquistar as colônias gregas na Ásia Menor e anexá-las ao seu império. A marinha ateniense continuava a lutar bravamente, conseguindo algumas vitórias importantes, mas sob o comando do general espartano Lisandro, a marinha espartana, financiada com ouro persa, finalmente conseguiu destruir a marinha ateniense. Sem sua força naval, a cidade de Atenas passou a ser sitiada por terra e mar, e devido à fome, os atenienses capitularam e assinaram os termos de sua rendição. O general Lisandro impôs que fossem destruídas as fortificações que protegiam a cidade de Atenas. A marinha ateniense deveria ter seus navios reduzidos drasticamente.
e uma grande quantia deveria ser paga por Atenas como indenização. Além disso, a Liga de Delos foi dissolvida e o governo democrático de Atenas foi substituído por um governo oligárquico. Agora Esparta era uma potência hegemônica na Grécia. Nenhuma outra cidade era capaz de se opor à poderosa cidade do Peloponeso. Esparta foi a grande vencedora da Guerra do Peloponeso. Contudo, o exercício do poder espartano, tendo como base o seu poderio militar, fez crescer a insatisfação das cidades-estado gregas e novas tensões se espalhavam por toda a Grécia. Com este episódio, encerramos a série sobre a Guerra do Peloponeso. Espero que tenham gostado. Deixem aí nos comentários sugestões para novas séries históricas aqui para o canal. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Facebook e Twitter, links na descrição. Um abraço de foca e até a próxima!